Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Paula, Eric. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mentorear. Eu sou Paula Veite e, juntamente com a minha colega Katsurin Machado, apresentamos o Mentorear, que é um projeto criado com o objetivo de facilitar o acesso às informações sobre inteligência artificial e sua aplicação prática em diversas áreas do conhecimento. A gente já conversou com alguns profissionais do marketing, do direito, e hoje a gente tem a alegria de conversar com Eric Fontenelle Nibo, que foi gerente jurídico global no EasyTaxi, é cofundador da Bits Legal Design, onde conquistou prêmios, alguns prêmios, 100 Open Startups, participou do Shark Tank, foi listado como 100 Startups to Watch e foi Top 3 Startup Awards. É autor de alguns livros sobre o assunto, então é um currículo aqui muito gostoso de ler, porque tem um vastíssimo conhecimento sobre o assunto, coordenou aí algumas turmas no INSPER e hoje está aí como professor na St. Paul School, Escola de Negócios, e também é cofundador da AB2L, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Eric, seja muito bem-vindo ao Mentorear, é com muita alegria que a gente te recebe e muito obrigada por contribuir aí com a gente para desmistificar e disseminar também o acesso a informações relacionadas à inteligência artificial. Obrigado vocês pelo convite, viu, Paula, Kati? É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre esse tema também que tá bombando em tudo que é canto agora, né? Então, estou bem animado aí para a nossa conversa. Legal, nós também estamos ansiosos. A ideia hoje aqui, pessoal, é a gente tratar um pouco sobre a conjugação de dois temas que me são tão caros e também a Katsurin, que é o legal design e a inteligência artificial em benefício do direito aqui especificamente. Eric, como que você explicaria o legal design para alguém que nunca ouviu falar sobre o tema? Tem aí um direcionamento para que a gente consiga esclarecer, explicar e mostrar para que serve? Bom, começar com uma frase que provavelmente todo mundo já falou, né? Não entendeu? Quer que desenhe? É isso que a gente faz. Então a gente vai pegar um documento complexo que geralmente as pessoas não entendem e vai torná-lo mais acessível e palatável ao aplicar estruturas de design como linhas do tempo, fluxogramas, infográficos, iconografia, para traduzir o que está escrito ali para que qualquer pessoa consiga ler e até queira ler, né? Muitas vezes a gente recebe um documento e a gente fala, putz, eu vou ter que ler isso aí. Mas a ideia é que seja mais prazeroso, que seja mais fácil e você consiga extrair o que você precisa desse documento, né? Sensacional. Eu acho que você falou algo que no nosso dia a dia, eu trabalho com a advocacia propriamente dita, né? E tem um time aí que também peticiona, escreve e lê decisões e petições o dia todo, e essa sensação de, muitas vezes, diante de um documento, de uma sentença, olhar, nossa, eu não acredito que eu vou ter que ler tudo isso, essa massa de texto, enfim, com juridiquês e toda essa coisa que a gente conhece muito bem do universo jurídico, que é tão específico. Então, tendo aí algo, ferramentas que possam facilitar e tornar um pouco mais confortável aí a experiência do usuário, é sensacional, né, Eric? Com certeza. Vai lá, Kati. Pode falar, Eric. Vou até mostrar rapidinho aqui para quem está assistindo a gente, né? Só para mostrar um pouquinho a carinha, né? Quem nunca ouviu falar, etc. Como que é isso, né? Então aqui é um pouquinho do que a gente faz, né? Não sei se vai dar para ver todo mundo, né? Mas aqui Estamos o que a gente... Só amplia um pouquinho, Eric. Acho que daí o pessoal consegue ver melhor. Vamos ver aqui. Vamos só aumentar um pouco a imagem, né? Aumentar um pouco a imagem aqui. Isso. Legal. Vamos jogar aqui. Então, esse aqui é o famoso paredão de texto, né? E a gente vai transformar em algo como isso aqui, né? Então, aqui embaixo dá para ver um pouco de fluxograma, chamando atenção para o que importa e tal. Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, fazer esse tipo. Acho que ele caiu quando ele... Eu acho que ele foi parar. Mas a gente espera ele, não tem problema. Não, o que eu ia falar é que eu conversava com o Eric, nossa, há muitos anos atrás, já quando
Quando... Voltei. Esse é um problema de UX, tá? Isso é um problema de UX. Eles colocam ali o botãozinho. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Eu coloco... Quando você projeta a tela, aparece um botão ali que é o que mais chama atenção. E geralmente é onde você vai fechar a tela para voltar. Tudo. Só que aqui você fecha tudo mesmo. Tudo. Muito bom. Eric, o que eu ia te falar é que a gente conversa sobre isso, né? E debate sobre Legal Design e Visual há muitos anos, né? Eu lembro que há muito tempo, acho que lá 2020, eu lembro da gente tendo umas conversas e você falando um pouco sobre as suas percepções sobre esse mercado, sobre esse tema. E é tão curioso, né, que hoje a gente já entende que esse tema ainda não chegou no nível de maturidade na questão de aplicação mesmo, pelas empresas, pelos escritórios, hoje em 2025. Imagina em 2020, sei lá, quando foi que a gente já estava debatendo e conversando sobre isso, né? E tentando trazer um pouco de lucidez e clareza para os profissionais sobre isso. É muito legal, assim, lembrar que a gente tem São pioneiros, né? Essa missão de pensar. Inclusive, Katsurin, eu não sei se você se lembra, nós nos conhecemos num curso de Legal Design. Olha só. Com certeza. Lembro. Numa oficina, Eric. Tem muito tempo. Mas e até acho que nisso é interessante, né? Esse é o desafio desse mercado. Né? Então, se a gente for pensar na penetração que existe de mercado, sei lá, deve ter 10, 15%, a maioria das pessoas nem conhece isso, e isso acaba virando uma dificuldade. A gente discute muito aqui porque a gente adota muito o modelo de startup, né? Como eu tenho investidores, etc., a gente precisa sempre pensar no que é escalável, né? Então você ficar convencendo as pessoas de uma coisa é mais difícil do ponto de vista de venda do que eu vender pão de padaria, que eu já sei que todo mundo vai comprar, né? Então isso é uma das dificuldades desse mercado, e além disso você tem que provar que vai gerar mais resultado. Né? E aí a gente tem duas coisas, né? A gente tinha lá atrás muita dificuldade de mostrar os resultados, porque nossos clientes não queriam abrir os números, né? E do outro lado, também tem uma coisa de que o que gera muita atração da mídia é o que é negativo, né? Então começou a sair muito modelinho mal feito por aí, e aí a galera, aqui, Legal Design, por exemplo, a juíza lá do nada botou uma charge do Homem-Aranha, e aí a galera, aqui, Legal Design, não tem nada a ver com Legal Design, né? E aí tem esse desconhecimento, o pessoal que faz errado, e aí pronto, aí é mais difícil ainda. Atrapalha, né? Mais do que ajuda. Exato. E aí falando nisso, Eric, você lembra de quais foram, assim, os primeiros projetos? Como que isso te impactou lá no início e como que você conduziu, né, diante de toda essa dificuldade? Se hoje a gente já encontra essa dificuldade, né? Eu me relaciono muito com o pessoal da área de experiência do cliente, fora do jurídico, obviamente, porque dentro do jurídico, se a gente está falando que o Legal Design é o número de profissionais e de conhecimento do tema é incipiente, de Customer Experience, então piorou, né? Mas eu converso muito com o pessoal da área de experiência do cliente, até por palestrar nesses eventos, por estar muito nesses eventos, porque é a minha missão trazer o tema para dentro do jurídico. E aí, toda vez que eu mostro esse trabalho de Visual, o pessoal fala, meu Deus, eu preciso levar isso para o meu jurídico, que isso é muito legal e não sei o quê. Só que quando a gente chega no jurídico, eu sempre ouço, tem que ver, porque o meu jurídico, ele é muito tradicional, ele ainda tem resistência em relação a esse tipo de abordagem. Então, assim, isso hoje, né? Mas como que foi isso lá atrás, nos primeiros projetos? Bom, o que acontece? Quando eu estava ali na Easy Taxi, o pessoal lá dentro já tinha essa cultura de, cara, a gente nunca nem teve advogado, a empresa tinha 3, 4 anos, nunca teve advogado lá dentro. Aí eu entrei. Era como se tivesse ido lá o fiscal da Receita Federal, né? E aí a galera, putz, agora tem advogado, não sei o quê. Então eu tinha que me comportar também como o resto da galera. E muito era, cara, eu preciso vender, eu preciso facilitar, Tem um advogado aqui para atrapalhar a minha vida, né? Exato. Então o meu papel era não atrapalhar um pouco, né? E aí uma mente mais de negócio, né? Exato. E aí eu precisava fazer dessa maneira. Então lá eu
comecei a transformar muito essa cabeça, e eu sempre tive clientes, né, na advocacia mesmo, que falavam, cara, me explica o que tá aqui, mas, pô, eu posso isso aqui, não entendi no contrato e tal. Agora, olha que louco, né? A pessoa paga por um produto que ela não consegue usar. Então, isso sempre foi um problema para mim. Depois da EasyTax, aí eu entrei como head de inovação no escritório. Eu falei, cara, não dá para fazer como eu sempre fiz, como o mercado sempre fez. Aí, num dia lá, eu falei, pessoal, podemos testar algo diferente? Aí eu fiz um contratinho lá e soltei no LinkedIn. Aquele post viralizou. Tem até algumas casas de legal design aqui hoje que usam aquele modelinho lá e revendem. É muito louco. Mas aquilo lá viralizou de um jeito que a galera começou a usar aquilo. Aí eu falei, pô, tem uma coisa aí. Só que eu nunca pensei naquela época em vender legal design. Ia ser exatamente o que a Kátia falou. Customer experience, né? Então eu vou pensar na experiência do meu cliente e é isso que vai ser um diferencial do escritório. Ali para entender. Exatamente. Só que aí eu comecei a falar também de formas do advogado vender e utilizando isso como um impulsionador da venda, né? Então isso lá em 2019. Só que aí começou um movimento muito forte por causa de todas as facilidades dos aplicativos como Netflix e não sei o que, onde tudo é muito fácil, né? E começou todo mundo a falar, não, olha, legal design, beleza. Cara, vamos fazer uma empresa de legal design, porque isso não existe tão forte no Brasil. E aí a gente começou a levantar essa bandeira. E a gente se posicionou muito em termos de qualidade. Então a gente sempre atendeu basicamente as maiores empresas do Brasil, né? Então isso foi meio que um posicionamento e os primeiros projetos foram exatamente com essas maiores, né? O que era ruim também, porque a galera falava confidencialidade, sigilo dos projetos, não podia mostrar para ninguém, né? Mas foi um pouco isso. O primeiro foi esse, né? Dentro do escritório, e aí virou um post viral. E aí depois foi uma grande rede de varejo brasileiro, na verdade gringa, né? Mas que está aqui no Brasil. E aí a gente começou com vários outros. Essa rede está com a gente já há 5 anos, por exemplo. Então, isso que é muito legal, né? O pessoal vê resultado e continua. Né? Muito bacana. Inclusive, até o gancho do que eu ia te perguntar na sequência, porque eu fiquei aqui pensando em tudo aquilo que você tinha falado da resistência e tudo mais, porque o mundo jurídico, Eric, ele é um público ainda bastante conservador, tem essa questão talvez até de um ceticismo aí com relação a algumas inovações, abordagens e tudo mais, pelo desconhecimento e pela falta de vontade até de aprender, porque não é fácil, né? Eu estudo já há algum tempo com a Katsurin isso, a Katsurin mais que eu ainda, antes de mim e já fez até alguns trabalhos lá para o escritório, há uns 5, 6 anos atrás. É difícil de aprender, então é mais fácil você discordar e não criticar, porque realmente não é uma tarefa fácil, você entender os conceitos, entender como a coisa funciona, porque o pensamento de design, que é a base aí, o fundo de toda essa ideia, né, do legal design, é uma ciência, né? É uma ciência que tem uma consistência e um fundamento, uma estrutura na antropologia, enfim, em tantas outras ciências que a gente precisa enfrentar para tentar fazer com que funcione de verdade e que seja o legal design. Senão a gente pode ir mais para um visual law, que seria você colocar ícones ali, desenhos e, enfim, dar uma arrumada ali, mas sem ter esse pensamento crítico de onde seria mais fácil o entendimento, a compreensão, o conforto cognitivo do usuário, como o cérebro olha para o lado direito ou para o lado esquerdo quando você está na tela do computador ou quando você está numa folha de papel. Então, toda essa estrutura é muito difícil de você aprender. Então,
vindo aqui para o direito, esses desafios de você adotar o legal design, a importância, então, provavelmente, de demonstrar esses benefícios, né, e até métricas, talvez, de sucesso, de consistência do que você tem feito, você teria dados documentados de resultado, de benefícios que possam demonstrar esse incremento, essa experiência que possa trazer facilidade mesmo para o usuário de serviços jurídicos em relação ao legal design? Tenho sim, vou até mostrar, dessa vez eu não vou desligar aqui a transmissão, mas vou mostrar para vocês, tem algumas coisas aqui bem interessantes, acho que você falou aí, Paula, exatamente o ponto, né? Como que eu mostro que isso aqui realmente vale a pena e que funciona, será que é só frufru ou não? Então, vou colocar aqui, vocês estão enxergando minha tela já, né? Agora sim. Então aqui você consegue ver, por exemplo, o documento tradicional. Isso aqui é um teste que a gente fez para um cliente nosso. Hoje a gente tem exclusividade nessa tecnologia aqui no Brasil. Então aqui eu consigo mapear, de acordo com o movimento do olho da pessoa, como que ela leu. Por que o olho é importante? Porque o olho tem movimentos involuntários, então você não consegue meio que mentir ali na hora de ler, tá? Então, basicamente, aqui a gente mapeou que uma pessoa gasta 45 segundos lendo cada página desse documento, ela fixa o olhar 420 vezes. Por quê? Porque ela não está entendendo, então ela fica com o olho aqui parado, tentando decifrar o que está escrito. E mesmo assim ela não entende a ponto de ter que revisitar o texto 6 vezes. Ou seja, ela leu isso aqui, continuou, aí ela volta porque não entendeu. Então tudo isso vai gerando um esforço cognitivo muito alto. Vou dar um zoom aqui, e aqui significa que você está usando 82% da sua capacidade cerebral só para decifrar esse texto, né? Quando a gente transforma pro legal design, olha o que é interessante. Primeiro, por meio do design, eu consigo orientar como eu quero que a pessoa leia, né? Antes ela estava lendo basicamente este quadrante aqui, e aqui com legal design eu oriento, olha como vira um F, né, a leitura da pessoa. Então eu consigo criar estruturas que vão mudar a forma como a pessoa lê o texto, tá? Então isso é muito importante porque a gente está falando de persuadir certos comportamentos, tá? Se eu estou numa petição, por exemplo, eu quero persuadir o juiz a julgar ao meu favor. Então isso significa que eu consigo colocar o texto de uma maneira que vai mudar o comportamento dele. Mesma coisa num contrato. O que você quer num contrato? Fechar negócio. Então eu tenho que fazer de uma forma que esse contrato realmente feche negócio. Então ali vocês notam, né? Vamos voltar para as métricas. 45 segundos, 420 fixações, 6 revisitas. Aqui, de 45 segundos, cai para 25 segundos. De 420 fixações, cai para 224. E de 6 revisitas, cai para 3. Então, o seu esforço cognitivo sai de 82 para 36. Então, aí é uma das métricas que a gente usa para mostrar resultado, tá? Uma outra, a gente tem várias, tá? Eu tenho um caderninho aqui cheio de métricas que a gente avalia. Uma outra aqui, a gente verifica qual que é o número de palavras que a gente conseguiu reduzir. Aqui a gente conseguiu reduzir 1.500 palavras em média. Uma pessoa adulta lê em média de 200 a 300 palavras por minuto, tá? E aí a gente pegou aqui meio que uma média, né, 265 palavras por minuto, o que daria uma redução de mais ou menos 6 minutos de leitura desse documento, porque a gente conseguiu reduzir 6 páginas de texto desnecessário. Porque a forma como os advogados geralmente escrevem acabam gerando um problema de interpretação e leitura. Então, algumas coisas, né? Advogados geralmente escrevem em voz passiva. Primeiro que isso é mais difícil de ler, né? Então, lógico, ninguém aqui fala, não consigo entender voz passiva. Não, consegue entender. Mas na voz ativa é a estrutura mais normal
de uma frase, é o que você está acostumado a ver. Então, quando você vê em voz passiva, o primeiro ponto é ler, putz, estava ao contrário. Aí volto para entender melhor. Então, isso aqui gera uma dificuldade e gera também o uso de mais palavras no texto do que deveria ter. Do outro lado, eu posso ter alguns dificultadores de interpretação, como duplas negativas. Então, é quando eu tenho duas palavras com sentido negativo na mesma frase. Isso faz com que o leitor ache que uma palavra anula a outra e aí ele já não entende mais o que está escrito ali, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente vai trabalhar. E aí, uma outra métrica que eu acho bem legal é o índice de flash, que é para a gente analisar o quão fácil é ler o documento. Aqui a gente está falando de facilidade de leitura e não mais talvez de tamanho ou volume de palavras, etc. Então aqui é um índice criado lá na década de 60 nos Estados Unidos para avaliar o quão fácil é ler textos, né? Então basicamente, se eu estou nesse espectro aqui perto do 0, você precisa de ensino superior, doutorado para ler, porque é um texto extremamente complexo. Exatamente. E aí, quando eu bato para esse lado aqui, uma criança de 10 anos já consegue ler e entender. Então, estou falando até de acessibilidade, porque não é todo mundo que tem uma formação superior, não é todo mundo que tem conhecimento naquela questão técnica. Então, neste documento, a gente pegou ele com um índice mais ou menos de 68 e conseguiu elevar para 90, né? Então a gente mostra isso sempre para os clientes porque eles precisam entender o que está sendo feito, qual que é o resultado desse trabalho. Sensacional, é incrível, né? Eu sou apaixonada aí pelos resultados, mas eu sei que a Katsurin tem mais uma perguntinha aí para você, para a gente começar a falar um pouquinho daqui a pouco de inteligência artificial junto com o Legal Design. Com certeza. Antes da gente entrar, né, nessa junção, né, das duas tecnologias, porque eu acho que tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa que é aquelas coisas mais digital, né? Digitais, né? E eu acho que tem muitas tecnologias, como por exemplo essas diretrizes de linguagem simples, que é uma coisa assim tão maravilhosa que já muda tanto o cenário, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Eric, como você acha que advogados que talvez enfrentem essas resistências em suas organizações, sejam em escritório, seja em departamento jurídico, como que eles podem adotar e começar a ter esse pensamento do designer, né? Porque quando a gente fala de design, a gente não está falando só de deixar os documentos mais bonitos ou de deixar qualquer coisa mais bonita. A gente sabe, quando a gente estuda design, que a primeira coisa que a gente ouve, e Norman fala isso desde a década lá de 90, talvez até antes. Exato. Sobre a forma e a função, né? Não adianta nada a gente fazer algo que é extremamente belo, mas que não é funcional, que não tenha um objetivo ali claro de facilitar ou de trazer algum ganho. Então eu queria te ouvir, como que você acha que, né, os advogados que estão talvez nos assistindo podem começar a adotar esse pensamento para mudar um pouquinho a forma como enxergam as situações, os documentos, os serviços oferecidos. Eu acho que o principal ponto, né, acho que vamos falar de 3 pontos. Um é esse que você mencionou, Kati, que a gente divide em 3 coisas, né? A gente fala de produto jurídico. Qualquer produto é resultado de um processo. Muitas vezes o advogado ignora o processo que leva à construção desse produto. O maior exemplo disso é quando alguém fala: lembra aquela operação que a gente fez com fulano? Pega aquele modelinho, só troca os nomes. Pronto, você ignorou o processo de construção. Totalmente. E aí, o segundo ponto que está atrelado a isso é abordagem centrada no usuário. Quem que é o usuário desse documento? Se você só trocou os nomes, você ignorou o usuário. Você está pensando, eu vou ser eficiente, eu vou ser mais rápido e tal, mas essa sua eficiência, essa sua vontade de fazer as coisas mais rápido e tal, faz com que esse usuário não entenda o seu documento e ele recebeu um produto que não é útil. E é por isso que muitas vezes o pessoal reclama de advogado. Não entendo o que ele fala, cobra caro e eu não entendo por quê. Porque você não gerou valor.
E você só gera valor se aquele produto é pensado para o usuário, né? Então, acho que essas são as duas principais questões. E uma terceira seria fazer um processo que a gente faz dentro do design, que é Product Discovery, né? Então, eu fazer as descobertas em relação ao usuário para trazer o produto que faz sentido para ele, né? Então, será que vale a pena eu falar rebuscado? Será que vale a pena eu fazer uma apresentação ou um parecer? Será que a pessoa quer um contrato de 20 páginas ou de 5 páginas? O que gera valor para ele? Eu só vou descobrir isso se eu sentar e falar, cara, me fala aí, como que você usa esses documentos no dia a dia? E qual que é a maior dificuldade em usar esses documentos? Em que situações você usa esses documentos? Aí é até mais fácil de você vender depois, porque você sabe exatamente onde mora a dor, né? Então, acho que são essas 3 coisinhas que acho que são muito importantes para os advogados em termos de design, né? Começar a pensar com essa cabeça de designer, porque isso facilita muito, né? Sensacional, Eric. A gente deixa de escrever para gente mesmo, para nós mesmos, e a gente passa a escrever sentado na cadeira do outro, né? Que é algo que para nós é desafiador. Nós não aprendemos isso em lugar nenhum. Então, é uma mudança de paradigma, de pensamento, de estrutura, até de ponto de vista, talvez, né? Exato. E agora, já falando um pouco, eu acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar, para nos socorrer, até para que essas novas ferramentas, né, essas inovações e facilitadores possam ser de fato incrementados e colocados no nosso dia a dia. Queria saber aí o que você acha, fazendo mix legal design e inteligência artificial, se você acredita que a IA pode ser um fator facilitador para que o processo de concepção do advogado designer aconteça. Acho que sim, né? A gente vem fazendo isso até desde antes do ChatGPT sair ali para o mercado. A gente falava muito com uma legal designer lá da Finlândia, né? E ela falou pra gente, tem um negócio aí para pesquisadores chamado ChatGPT-2 e tal. Acho que é legal vocês olharem e tal, os caras estão desenvolvendo. Hoje é só para pesquisador, mas pode ser interessante. Aí a gente ficou meio olhando aquilo, né? E aí a gente começou a desenvolver a nossa própria IA, né? Era extremamente limitada, tá? Extremamente limitada. Posso até mostrar para vocês a evolução, é bizarro. Era um protótipo de IA. Mas ali já nasceu a primeira versão. Hoje a gente é a única empresa no mundo que tem uma IA para legal design. Vou até mostrar para vocês, porque é até interessante, né? A evolução de produto, né? Quando você pensa nisso. Então, a versão 1 era isso aqui, bem tosco. Aqui ficava o logo da sua empresa ou escritório. Ele criava aqui umas barrinhas com os títulos e aplicava uns ícones, né? Quando ele não encontrava ícone, ele avisava, eu não encontrei um ícone. Não encontrei nada. Mas você vê, o texto ficava todo zoado, tal, beleza, né? Essa é a primeira versão. Aí, depois, a gente veio para a segunda versão, já melhorou bastante. Então ele já criava uma capa, aplicava logo, aqui ele criava um quadro resumo, já criava aqui uma moldura das partes, só que ele trazia esse texto aqui de resumo, né, do que está falando o contrato, e depois criava algumas estruturas também bem toscas, aqui ressaltava valor, criava uma espécie de linha do tempo e tal. Então era isso que fazia a segunda versão. Depois a gente foi para a terceira versão. Aí, errei aqui. Não, é essa mesma. Aqui criou a terceira versão. Aqui a gente já conseguia fazer um quadro resumo melhor do que só aquele textão, né? Então aqui você já tem meio que uma folha de rosto com a aplicação aqui do design e a IA interpreta isso aqui e traz. Aqui a gente criava uma espécie de índice. E aqui embaixo organizando um pouquinho melhor o texto, e era isso que essa versão fazia.
e aqui ressaltava alguns pontos importantes para você ler aí o documento. Hoje o que a gente tem é isso aqui, um exemplo, né? Então ele cria aqui as partes, cria aqui uma estilização do título, faz o quadro resumo, e o que é muito legal, ele começa a criar funções que não existiam no seu documento antes. Então aqui eu consigo adicionar navegabilidade, ele cria aqui o sumário, mas você clica e é direcionado para aquela seção, e aí você pode voltar também. E aqui embaixo, para estimular as pessoas a lerem o documento, a gente coloca qual que é o tempo médio de leitura do seu documento, né? A gente começa a estruturar também aqui a parte de tipografia, né? Você nota aqui o título, aqui a indentação, que é esse espaço aqui entre cada um dos itens. Cria aqui uma linha do tempo quando tem tempo, chama atenção para questões importantes, e por aí vai. Cada documento vai ter aplicações diferentes de design. E aí a gente já começou também a criar outras variações, né, da nossa aplicação de IA, né? Então ela começa a criar outros tipos e estilos de design dependendo do documento que você quer fazer. Esse aqui é um tipo de design que eu gosto muito, chamado neomorfismo. É o mesmo que a Apple geralmente usa. E aí a gente vai trazendo diferentes formas de você construir documento com a IA, né? Aqui já é diferente também. Então a gente consegue fazer com que a IA crie diferentes modelos de design, e a ideia é que se comporte mesmo como um legal designer, como um humano, né? Criando diferentes estruturas ou estilos de design conforme ela detecta essa necessidade no documento, tá? É uma belíssima evolução, né? Muito legal. E aí agora, até você falou de uma palavra que me chamou a atenção lá no início, que é a escalabilidade, né, do seu trabalho, enfim, dos seus produtos. Então, acho que uma curiosidade de todos aqui, como você começou essa sondagem para trazer a IA para o dia a dia, que provavelmente ela traz essa possibilidade de escalabilidade no desenvolvimento dos projetos de legal design, na prática, enfim, ferramentas de IA específicas. Conta para nós um pouquinho se tem dicas de ferramentas, o que você usa, o que você vende, o que você teria aí disponível para as pessoas que têm vontade de aplicar o legal design através da inteligência artificial, porque não teriam a formação de designer, mas querem começar a incrementar os seus trabalhos aí com a conjugação, né? LD e IA. Show. Então, assim, como que a gente fez para isso, né? A gente, eu mostrei para vocês ali métricas, regras que a gente usa para IA, regras que a gente usa para legal design, etc. A gente foi estruturando e mapeando todo o nosso processo, criou um processo muito efetivo, então chegava ao ponto de, mesmo com pessoas, né, a gente conseguia entregar legal design em um dia, por exemplo, se fosse urgente. Então, a gente começou a criar um processo muito bom. Uma vez mapeado tudo isso, a gente começou a ensinar a IA o nosso processo. E aí a IA começa a replicar isso. Então aí foi uma forma que a gente encontrou de escalar esse tipo de coisa, muito porque quando a gente criou um software para facilitar a aplicação de legal design para as pessoas viam, então ele faz o legal design para mim? Aí eu falava, não, é um software para você fazer, mas que facilita a sua vida. Aí a galera, eu achei que ele criava para mim. Aí é aquela decepção, né? Você traz um negócio para facilitar e a galera já se decepciona. Não quero nem aprender a mexer em nada, né? Não me venha com tecnologia, sou advogado. É exatamente isso. Aí a gente falou, bom, beleza, né? Criamos um negócio que a galera não vai usar, né? Então, aí a gente falou... trabalho não funciona. Exato. Aí a gente achou que a gente iria conseguir mudar a cultura do advogado, né? Mas não conseguiu. No final, a gente tem várias pessoas aplicando legal design,
mas não é o advogado, né? São os legal designers, né? E aí a gente falou, bom, vamos ter que colocar IA aqui, né? E a partir daí a gente colocou essa IA para entregar esse tipo de vontade do usuário. Não adianta eu empurrar esse produto se eles querem algo pronto, né? Então a gente começou a fazer isso. Então, o que existe hoje, né? Existem algumas plataformas que podem facilitar, né? Então, a gente aqui criou o UX Doc, onde você consegue criar documentos com legal design de forma muito mais fácil. Por quê? Você não precisa ficar pensando, nossa, eu vou escrever sobre inadimplemento, qual ícone que eu vou usar? Já tem o ícone aqui. Tá tudo prontinho, mastigadinho. Exato, e diferente do Word, você tem aqui vários recursos de edição que você não tem no Word. Então você consegue fazer tudo aqui. Então essa é uma. Surgiu agora ano passado, né? Uma IA lá dos Estados Unidos chamada Napkin. Ela ainda está em beta, né? Está escrito aqui. Ela aplica alguns elementos visuais ao seu texto, dependendo do que você está escrevendo ou o que você seleciona. Então tem que ver se faz sentido na sua aplicação, mas pode ser um refinamento aí humano de toda forma, né? Exatamente. E ele não faz o documento inteiro, ele faz por etapas ali e tal. E tem assim, quem gosta de documentos mais formais, talvez não goste muito de tanta cor, às vezes parece mais feito à mão e tal. Tá vendo? Ó, o próprio estilo deles é meio que para mostrar que foi feito à mão e tal. É mais divertido, assim, né? Exato. Então tem que ver se realmente faz sentido, mas pode ajudar bastante, tá? E aí tem a nossa IA, que ela faz isso, né? Então a gente tem uma IA que vai fazer esse tipo de aplicação. Então ali dentro a gente começou a jogar aqui a IA para fazer esse tipo de documento. Aqui, por exemplo, eu estou até fazendo aqui. Como que é o nome dela, Eric? UX Doc, né? UX Doc. Tá. Aqui a gente está até criando novos modelos, né? Para pegar também petições, relatórios de compliance, documentos de compliance. Aqui é um exemplo, né? Que a gente está criando também para compliance e tal. Então, daqui a pouco, essa IA começa a fazer coisas além de contratos. Hoje ela faz contratos. A ideia é expandir para outros documentos. A gente também consegue editar de acordo com o que o cliente quer. Então, putz, eu queria fazer tal tipo de documento que vocês não mapearam, a gente consegue criar também. É isso que a gente está fazendo hoje. Mas, basicamente, essas ferramentas. Tem o Canva, mas aí, de novo, aí já precisa começar a manjar mais. Não é tão simples assim. Exato. Eu acho que essas ferramentas, elas ajudam muito, Eric, mas como você falou, né, é um facilitador. Então, a pessoa que vai manusear essas ferramentas, ela precisa ter conhecimento técnico para pensar como que eu vou construir isso, como que eu vou usar essa ferramenta para me ajudar nessa construção, porque é o que você falou. Senão vai acontecer igual o case da juíza e de tantas outras pessoas que a gente viu, colocando umas coisas nas petições, nos contratos, de maneira muito aleatória, que daí não alcança o objetivo. Então, acho que é importante você conhecer o processo, você ter ali algum conhecimento técnico para poder manusear essas ferramentas e extrair o potencial que essas ferramentas entregam. E a minha provocação é o seguinte, né? O trabalho de legal design, de visual law, pressupõe um pensamento para criar o novo. Então, assim, eu olho para um documento, eu olho para um contexto, para uma situação, eu entendo o processo onde esse documento é a interface, né? Porque o documento é uma interface entre empresa e cliente, entre escritório e cliente, e eu tento criar um documento que seja mais atraente, que engaje mais. Isso pode ser tanta coisa, a gente pode colocar tanta coisa nesse documento, a gente pode construir um contrato com histórias em quadrinhos, como aquele case super famoso do Robert De Roy e tal. A gente faz bastante também. Mas a gente precisa pensar isso. E aí a minha provocação é o seguinte, a IA, ela é preditiva, mas ela olha para o que já existe e ela te dá algum direcionamento. Ela faz um mix do que ela achou, do que ela encontrou, e aí ela vai te dando algum caminho, né? Mas ela não necessariamente cria algo totalmente inédito. Exato. E aí, essa é a diferença de um legal designer humano, que muitas vezes a gente
tem umas ideias assim mirabolantes e cria algo totalmente novo. Então, eu queria te entender até onde a IA ela oferece algum risco quando a gente está falando da abordagem do legal design de visual law, porque as pessoas não entendem. Elas acham que com a IA elas vão ter tudo pronto e elas não vão precisar mais pensar em nada e estudar nada, né? E não é bem por aí. A gente fala muito dentro de IA de brain rot, né? Seu cérebro apodrece, porque você não está mais usando ele. Então o risco da IA é esse, você delegar tudo para a IA e você fica basicamente sem usar seu cérebro, né? Então isso significa que você não se desenvolve e você também não tem capacidade de análise crítica para ver o que está certo ou errado que é gerado pela IA, né? Tem estudos hoje, é bem interessante esse estudo, saiu dia 29 de maio, tá? Tem um estudo que fala que as pessoas são capazes de ver a diferença entre uma análise ou um documento gerado pela IA e o que é gerado por um advogado. Mas, mesmo assim, as pessoas preferem um aconselhamento jurídico da IA. Então é muito louco esse estudo aqui, ó. Tá aqui no ACM Digital Library. Vou colocar aqui em português, mas ele erra, tá? Porque ele entende que LLM é mestrado, né? Mas na verdade LLM é Large Language Models. Exato. Mas ele fala, os leigos preferem buscar aconselhamento do LLM, que é a IA, né? Então, e isso não é por falta de conhecimento do advogado, é pela experiência, né? É pela experiência do usuário, não é nem experiência de profissional, né? Mas pela experiência que você dá pro usuário. Então isso acontece muito, só que tem limitações. A IA não vai ser criativa, né? Então a forma como ela funciona é, com base em milhões de dados que eu já li e processei, eu consigo prever que o correto seria isso. Então, se vem lá escrito o céu eu sei que eu preciso completar com azul. E aí ela vai fazendo isso. Isso, no limite, significa que ela pode rodar em círculos também. Se ela não tem novas informações sendo aportadas para ela, ela vai sempre repetir. E aí que está um problema também, se as pessoas começam a produzir muito conteúdo com IA, como a gente está vendo ali em Instagram e blogs, LinkedIn, tudo feito por IA hoje em dia, né? As pessoas deixam lá IA produzindo conteúdo. Esse conteúdo depois vai ser consumido de novo pela IA. E aí gera esse ciclo, onde não existe mais inovação, onde só ela mesma se nutre, né? Não tem um nutriente ali raiz, que seria a nossa criatividade humana ali, que é tão importante, né? E aí a Paula matou, né? Então, se eu quero ser relevante, ganhar algum dinheiro nessa nova sociedade, eu preciso ter essa criatividade que a Paula falou. Então, eu consigo vender a minha criatividade, né? Quando a gente fala ali em legal design, tem vezes que você quer isso, tem vezes que você precisa de velocidade, tem vezes que você quer alguma outra coisa que não exige necessariamente a criatividade. Então, dependendo da sua necessidade, você consegue usar IA para isso ou não precisa de um humano. E aí é você saber analisar em que momentos usar cada coisa e como utilizar, né? Acho que isso é muito importante quando a gente fala de IA. Passa todo por um caminho de educação mesmo, né? No sentido amplo da palavra, das pessoas terem consciência para usar as ferramentas com mais responsabilidade, com autonomia, né? O que a gente acho que a gente está nesse momento agora de letramento de todos, não só com relação à inteligência artificial, mas a muitas tecnologias. Até em vazamento de dados, etc. A galera põe qualquer coisa no prompt do tipo... olha, é o seguinte, eu sou amigo da Paula Veit e da Katsuren Machado, elas moram em tal lugar. Pronto, você vazou um monte de dado ali, entendeu? Sim. Aí você espera a resposta do ChatGPT e acha que tá tudo bem. Ou então eu subo um documento lá, analisa... contrato. Isso. Exato. Então as você pessoas navegar dá a sensação de você tá protegido, mas você tá completamente exposto, né? Exato.
E você que tem olhado tanto para esses temas, né, e que é um pioneiro, né, nesse tema de tanto do legal design como também de tecnologias, né, de inteligência artificial, quais são as tendências que você vê para os próximos anos, tanto em relação a uma abordagem como em relação à tecnologia em si da inteligência artificial? Aí é meio polêmico. Mas, pergunta de $1 milhão. Exato. O que a gente vem observando, tá? Principalmente esse ano, né? Nos últimos 2 anos foi meio que a introdução. As pessoas estão aprendendo a usar, etc. E os modelos são toscos, aí eles começam a melhorar, né? Agora a gente já chegou numa linha teoricamente boa da IA. E a gente está esperando para o ano que vem uma evolução muito grande, né? As pessoas estão falando que ano que vem começa a AGI, Artificial General Intelligence. Então é o ponto quando a IA começa a pensar exatamente como nós, né? E aí a gente já viu uma antecipação disso com o Deep Research, que é uma das funcionalidades ali do ChatGPT, tem agora no Claude também e outros também. Eu sinceramente não acho que está muito bom isso, para mim é a mesma coisa ali. Mas no ano que vem eles esperam ter isso. E o que a gente está vendo esse ano já? Um movimento já de, vamos falar, eficiência e otimização. No fundo, o que significa isso? Diminuir headcount, né? O que é headcount? Pessoas. Então, a gente viu agora, mês passado, o CEO da Shopify lançando um memorando ali publicamente. Em seguida, a gente viu da Duolingo esse mês e da Fiverr também, né? E eles estão basicamente falando: todo mundo tem que ser proficiente em IA. Não adianta usar a IA só para memes. Você tem que saber usar para otimizar o seu trabalho. 2, qualquer processo tem que começar com IA. Então isso é AI first, né? Então eu sou uma empresa que prioriza IA e depois vem o resto. E aí eles estão falando, olha, a partir de agora também você só pode justificar uma contratação se você conseguir mostrar que a IA não consegue executar esse trabalho. E aí, por último, significa que a IA pode fazer muitas coisas, né? E quem não domina a IA está fora desse processo. Então isso passou a ser exigência em processos seletivos e também para manutenção dentro da empresa. Então você vai ser avaliado dentro da empresa se você sabe ou não usar IA. Então isso é o que a gente está começando a ver, tá? A gente está vendo de fato muitas plataformas de IA que estão mirando nesse tipo de coisa, então a gente chama isso de agentes, e essa é a nova tendência de IA, né? No começo era infraestrutura, como ChatGPT, aí você vai lá, brinca, acha legal, ok. Agora são os agentes, ou seja, que executam tarefas repetitivas. Então quem faz tarefas repetitivas tem um maior risco aí de ter algum problema futuro, né? E aí, de ter que se transformar, vamos colocar. Exato. E aí, basicamente, nisso que a Paula falou, você precisa dominar ou achar onde você é relevante nesse novo processo. E aí, como que eu me torno relevante? Eu posso participar de uma dessas novas profissões que não existiam antes da IA. Então, agora eu tenho necessidade de um head de IA. Então tem um monte de gente virando head de IA nas empresas. Eu tenho também a necessidade de saber fazer bons prompts para construir IAs. Então aí surge a profissão de engenheiro de prompt. Eu tenho a necessidade de entender quais IAs estão sendo utilizadas, como, quais são as melhores, etc. E aí começa também uma questão de governança de IAs. Como que eu vou estabelecer o uso responsável de IAs, então governança de IA, e até mesmo algumas questões de governança de dados, porque a IA ela só responde aquilo com base em dados. Então, que dados que estão sendo colocados lá dentro?
como que eu preparo esses dados para dar bons resultados? Então aí são várias funções que começam a surgir que não existiam também, e provavelmente a gente vai ver outras. E aí entra um pouco no que vocês falaram, criatividade, talvez filosofia, reflexão mesmo humana, coisa que a IA ainda não consegue fazer, talvez tenham algum valor, né? Então eu conseguir gerar dados para essas empresas consumirem também vai ter valor. Por que quando você entra num site, eles ficam perguntando, isso aqui é um poste, é uma faixa de pedestre ou o quê? Porque você precisa treinar a IA para ela conseguir reconhecer essas coisas para os carros autônomos navegarem, né? Ainda preciso do humano para isso. Então você vender esse tipo de dado, né, para a IA consumir, passa a ter valor também, né? Sensacional, sem mais perguntas, eu teria aqui mais, você falou de uma forma tão completa e trouxe algo que, do ponto de vista do que nós temos estudado aqui nos últimos meses, quase mais de um ano aí, né, Katsuren, dentro do projeto que nasceu agora como nome de Mentoria, a linguagem, né, o poder da comunicação. Quem tem riqueza de linguagem tem aí muitas vantagens, porque para lidar com a IA, o maior desafio é saber escrever, saber conversar com ela, para que a gente consiga treiná-la. E é neste sentido, deixando esse gostinho, que eu quero agradecer, Eric, pela sua presença aqui conosco, pelos seus ensinamentos. Eu acho que foi assim, muito bacana trazer essa visão do legal design atrelado, né, com o IA embarcada. Muito legal conhecer também a sua ferramenta, né, que é a UX AI, é isso? UX Doc. E agora a gente está indo para IA pura também. Então, excelente. Depois eu queria, então, só pedir para que você compartilhasse com a gente aí os seus canais de comunicação, enfim, as redes sociais, tanto do seu projeto quanto seus, para que a gente consiga, né, continuar aqui, para quem quiser continuar, né, te acompanhando. Exatamente. Com certeza. Vai estar sempre ali como Eric Fontenelle Nibo, né? Então, o meu pessoal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e da empresa Legal Design Beats, no Instagram, vocês acham também no LinkedIn, e em breve a gente vai estar disponibilizando também uma nova ferramenta de IA, também um pouco nessa pegada de legal design que a gente está falando. A gente já vai liberar ela, que é para a galera poder fazer análise de risco de documentos, conseguir enxergar isso, e até com essa pegada também visual, né? Então em breve vai ter essa também. Legal. Sensacional. Bom, obrigada às pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo. Se você está assistindo talvez a gravação, né, num outro momento, eu convido você a compartilhar com amigos e colegas, porque a gente teve uma discussão aqui muito valiosa, muito rica para todos os profissionais jurídicos de todos os níveis e senioridades. Então, compartilhem aí nos grupos que vocês participam, que vocês fazem parte, nas comunidades. O Eric é muito solícito. Quando a gente começou a conversar, eu lembro que eu chamei o Eric no LinkedIn, e aí a gente começou a trocar ideia lá, isso há muitos anos atrás. Então, quem quiser continuar essa troca, ou tiver alguma pergunta específica, ou quiser conhecer mais sobre essas plataformas que ele mencionou, pode acioná-lo, que eu tenho certeza que ele vai, né, nas lacunas ali de tempo, conseguir responder a vocês. Obrigada, então, a todos que nos acompanharam até aqui, e até o próximo bate-papo do Projeto Mentoria. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.